Caros alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro, vou ajudá-los na resolução das atividades da semana 3, semana 4 e 5 do PET complementar. Semana 3, uma semana bem simples, fácil para você fazer. Coloquei aí como tema experiência filosófica. Então tem aí um quadro, né, uma figura de uma pessoa, de uma mulher contemplando uma obra de arte. O ser humano, na busca pelo conhecimento, procura sempre respostas que lhe possam satisfazer os anseios por conhecer. Então, a área da filosofia que se trata dessa questão é a epistemologia, ou teoria do conhecimento. A palavra epistemologia é um termo grego que se utiliza de duas palavras para formarem um conceito. Episteme, que significa conhecimento real e verdadeiro, e logia, que significa estudo. Então, a epistemologia é o estudo do conhecimento, teoria do conhecimento. Aí nós temos alguns campos da experiência filosófica, como informação, conhecimento e sabedoria. E depois nós temos 3 etapas da experiência filosófica: estranhamento ou deslocamento, que é o primeiro passo da experiência filosófica, né? Você estranhar as coisas. Quando uma pessoa vive uma circunstância de deslocamento, ela experimenta uma quebra no fluir normal de sua vida. Ou seja, ela até então algo saindo normal, de repente aquele normal muda de visão, muda de foco. Então, uma pessoa que vivia de forma automática, sem se dar conta, sem se questionar, começa a não viver no automático mais. A pessoa começa a se questionar as coisas. Então, ela está passando pela primeira experiência, que é o estranhamento ou deslocamento. O segundo passo da experiência filosófica é o questionamento ou indagação. Após viver o estranhamento, a pessoa inicia um processo de questionamento interno e externo sobre o tema que mais lhe chamou a atenção. E o terceiro ponto é a resposta filosófica. Então, após uma reflexão serena e profunda, a resposta a ser elaborada deverá constituir um discurso, isto é, a enunciação de um raciocínio, no qual as ideias deverão estar ordenadas de maneira lógica, no sentido de expressar um entendimento sobre o problema e, na medida do possível, encontrar uma solução. E aí vamos para as atividades. Assinale a alternativa que apresenta processos básicos que marcam, de modo geral, a experiência filosófica. Letra A. Estranhamento, questionamento e resposta filosófica. Estranhamento, questionamento e resposta filosófica. Então, a alternativa correta é letra A. Mas vamos ver as demais. Letra B. Estranhamento e sabedoria? Não. Letra C. Questionamento, resposta filosófica e sabedoria? Também não. Letra D. Estranhamento, sabedoria e resposta filosófica? Também não. Então, letra A é a resposta correta. Ok? Você vai marcar aqui, letra A. Xizinho de vermelho. Agora, número 2. Sobre o estranhamento ou deslocamento. Você vai vir aqui, estranhamento ou deslocamento. Esse é o primeiro passo da experiência filosófica, certo? Ok, tá certo. Número 2. Ocorre quando uma pessoa experimenta uma quebra ou interrupção no fluir normal de sua vida, ok? Número 3. Nesse processo, a pessoa detém-se a pensar ou observar algo que antes não via,
ou que vivia de forma automática, sem se dar conta, sem se questionar. Também está certo. Então, respostas 1, 2 e 3. Resposta letra D. É a resposta certa. Ok? Vamos agora então para a semana 3. Vamos agora então para a semana 4 e 5. Vamos lá. Semana 4 e 5. Semana 4 e 5 tem como tema conhecimento. O que podemos conhecer? Está relacionado aos tipos de conhecimento, né? Então, eu coloquei aí. Somos capazes de conhecer a verdade? É possível ao sujeito aprender o objeto? Afinal, quais são as possibilidades do conhecimento humano? Aí coloquei conceito de verdade, que quer dizer verdade. Coloquei o conceito de dogmatismo. Coloquei o conceito de ceticismo. E, por último aqui, o criticismo. Então, vamos lá para as atividades. Leia o texto a seguir. A razão humana, num determinado domínio dos seus conhecimentos, possui o singular destino de se ver atormentada por questões que não se pode evitar, pois lhe são impostas pela sua natureza, mas às quais também não pode dar respostas por ultrapassarem completamente as suas possibilidades. Com base no texto e nos conhecimentos sobre Kant, o domínio dessas intermináveis disputas chama-se experiência, letra B, metafísica, letra C, natureza ou letra D, sensibilidade. A alternativa correta é a letra B, metafísica. Metafísica era a preocupação, uma das preocupações também sobre essa questão de descobrir, né, de ver, de descobrir, de dar respostas e ultrapassar outras possibilidades. Alternativa correta, letra B. Número 2. Explique o conceito de verdade. Aí você poderia pesquisar essa resposta, vir aqui no texto de vocês e colocar verdade no próprio texto. Vocês também poderiam pesquisar no Google ou no dicionário de vocês conceito de verdade. Então, tá aí. A palavra verdade tem o sentido básico de correspondência entre o que se pensa ou se diz e a realidade que se quer conhecer ou expressar. E também, verdade é uma afirmação do que é correto, seguramente o que é certo está dentro da realidade apresentada. Então, seria ausência de mentira, né? Seria uma coisa correta, uma coisa certa, uma coisa que não deixa parâmetro para discussão. E o número 3. Em que sentido o criticismo representou uma tentativa de superação do impasse criado pelo ceticismo e pelo dogmatismo? Então, o ceticismo e o dogmatismo eram doutrinas contrárias. Então, o dogmatismo é quando o dogmatismo defende a possibilidade de atingirmos a verdade. Essa interpretação pode seguir duas variantes. Então, dogmatismo defende a possibilidade de atingirmos a verdade. E o ceticismo é uma dúvida da possibilidade de conhecermos a verdade, ou a negação dessa possibilidade. Então, no dogmatismo, nós podemos conhecer a verdade, e no ceticismo, não. No ceticismo, nós não podemos conhecer a verdade. A ausência de verdade. Então, um é o contrário do outro. E aí vocês vão responder como Kant colocou, como o filósofo Kant tentou conciliar essas duas formas. Então, é o seguinte:
O criticismo, desenvolvido por Immanuel Kant, representa-se como que uma postura crítica diante da possibilidade da verdade, do conhecer. Assim, se distingue do dogmatismo, que é a certeza de uma determinada verdade, e do ceticismo, que é a posição em que se toma dúvida de todas as coisas, e de que o conhecimento se torna parcial. Então, Kant, tentando superar esse impasse, supõe esse criticismo, que seria uma crítica ao conhecimento. Então, para o Kant, existe as duas formas. Existe o dogmatismo, você pode conhecer a verdade, e existe também o ceticismo. Em determinadas situações, determinados pontos, não é possível. Ok? Então, é isso. Ficamos por aqui. Todas as semanas complementares do PET 1 estão corrigidas. Então, você aí que fez e errou algumas questões, ou você que não fez, está aí a possibilidade para fazer. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.